Boa tarde. Nós estamos aqui, eu quero dizer aos ouvintes, né, que esses blogs servem de grande utilidade, como também as rádios levam para longínquos ouvidos que merecem ouvir certas mensagens de crescimento. Eu sou presidente desse sindicato e venho há praticamente quase 6 anos à frente, mas dele como jurídico mesmo eu só estou há 4 anos. E a questão maior se chama hoje o servidor público, que muitos direitos do servidor tem esboço tanto no Estatuto do Servidor do município, como as leis trabalhistas requerem direitos que nós não temos dentro do nosso contra-cheques. Como eu posso dizer, nós não temos ainda implantado a insalubridade na saúde e outras categorias que também fortalecem, são tripés, né, que tem os insalubres ao redor também, como os CREAS, o CAPS, o CREAS e outros mais. Nós não temos a periculosidade dos nossos vigilantes, os nossos guardas municipais, que guardando os patrimônios, como já houve morte de matar um vigilante, e a família, coitada, o salário da época era uma miséria, e aí não sei nem de que vive, ou se nem no Ibu moram, a viúva e os filhos, e tem a época também, os filhos dependiam de mãe, deve ter ido embora. Fora isso, nós temos também uma pauta que nós tivemos com a CUT e com a federação, há 5 meses na prefeitura, pleiteando aumento salarial para certas categorias, que desde 2010, quando o ex-prefeito Sávio Pontes passou pela prefeitura, quando ele fez aquele concurso dele, tanto ele botou umas categorias não existentes a suprir o município, como ele botou um novo teto. E esse teto continua até hoje. Se é de praxe, dê a César o que é de César. Quem deu o aumento em 2010 dado, porque a prefeitura continuava pagando o que a Corrinha deixou, o Sávio alterou em 2010. E desde lá para cá, somente o servidor de um salário mínimo, que eu venho batendo em tecla, que era para ser todo janeiro, desde que o presidente Lula foi presidente da República, ele alterou, que antes era em maio que subiam os salários, e ele mudou para 1º de janeiro. Só que nós estávamos com 3 anos, com esse ano fez 3 anos, que o prefeito só dava em março, abril ou maio o aumento do salário mínimo. Aí foi que eu trouxe também nesse dia a confederação, a central, juntamos aqui na prefeitura e o prefeito deu retroativo, coisa que ele não deu. Ele não deu 2013 e 2014 retroativo, dos meses janeiro, fevereiro e março e abril. Mas já esse ano, como a nossa pauta foi mais severa, o prefeito não descumpriu. Deu retroativo, pagou o retroativo aos servidores, mas aqueles servidores, como por exemplo, assim, categorias, os assistentes sociais, o veterinário, o agrônomo, como tem várias outras categorias que está estagnado, o salário não saiu. E que se não houver um aumento, que o prefeito diz que a prefeitura não tem condições de fazer aumento como nós pleiteamos. Nós pleiteamos 20%, mas não tivemos a resposta nem de 2%. Porque o prefeito Roberto Cláudio, quando chegou à prefeitura de Fortaleza, ele disse que a Luiziane tinha deixado um caos, isso que muitos dizem, né, dos outros passados. Então... sempre o mesmo discurso. Mas ele deu o aumento de 5%. Então, eu queria e peço, já que nós fizemos uma reunião, ele se propôs a fazer um impacto, ver o impacto de quanto daria as insalubridades e a periculosidade dentro do município. Ficou em pauta na reunião para ele mandar para o sindicato. Até hoje eu aguardo, mas o servidor ficou me pressionando e é um direito que ele tem e eu estou à frente deles. Eu sou uma servidora pública, para mim ser presidente eu tenho que ser servidora pública. Sentir na pele, né? Também, além do mais, a gente só pode ser presidente de um sindicato quando você também faz parte da categoria. Eu sou categórica a eles. Então eu também sinto na pele. Só a minha insalubridade, eu tenho 30% aumento no meu contra-cheque. Tá entendendo? Então, esse ano foi as centrais e a federação bateu muito. Olha, eu fiquei assim muito desgostosa, porque quem bateu na mesa
lá na prefeitura para o prefeito colocar o teto das ASGs, das agentes de saúde, e dos agentes de endemia, foi o Sindicato do Servidor Público. Agora, ninguém sabe a diferença que existe. Existe a ASGs concursada do Estado. Existe a ASG concursada do município. ACS, né? ACS, né? Que são as agentes comunitários de saúde. Isso, tem do Estado e tem do município, certo? Então, o que é? Quem é do Estado tem que brigar através de um sindicato do Estado, como o caso, o Sindisaúde, para ter seu direito de insalubre, certo? E quem é concursado do município, procure a base. Os endemias, o mesmo caso. Pois eles acharam, foi de se sair para ir para o Sindisaúde, sem problema. Simplesmente o que está acontecendo, o sindicato vem, desde que nós começamos a ter subsídio do servidor, nós fomos formando uma caixinha, um dinheirinho, porque a minha intenção maior é deixar pelo menos feito, ou começar do alicerce da sede. Então, com essa questão que teve, eu oficializei através da lei da CLT, que me dá direito de eu contratar um perito, só que o sindicato tem que dispor da finança própria para pagar esse perito, esse engenheiro perito, e eu me dispus a cada categoria, que são 6 que eu vou periciar, a cada categoria que se diz ter o direito, o perito me cobrou R$3.000. Infelizmente, a sede esse ano, no meio do ano, no próximo ano, eu penso que compro ela, o lugar. Talvez eu não deixe feita por conta disso, mas é melhor o servidor ter um direito incluso no seu contra-cheque, que vai fazer parte da vida dele para sempre, do que eu comprar um prédio que qualquer um que vá ser meu sucessor poderá dar continuidade. Tá? Eu me sinto assim, Chico Zé, que o Ipu ainda tem muito que crescer em termos de classe, tá? Olha, a gente tem que ter a diferença entre a Ivna, que votou em fulano, e a Ivna, que é a presidente. Exatamente. Certo? Nós logo mais vamos ter, qualquer outro pode se candidatar, só que a pessoa tem que ter 1 ano de sindicato para se candidatar, certo? O que acontece? Cada um pensa de uma forma. Para me colocar ele em andamento, é difícil, mas já está começando a abrir um horizonte. Nós temos 1.570 servidores municipais que estão dentro da APOC, que a APOC nunca veio brigar no fórum municipal, aqui no fórum local, para nenhum receber alimentos de prefeitos. Ou esse dinheiro que estava sendo retirado para a Previdência, que estava tirando 11%, mas não era do salário do professor, estava sendo de hora do geral. Que não é, tem que tirar da base, do salário base. E o que estava sendo tirado era do todo, era das horas pedagógicas, vamos supor, de diário, de tudo que aquele servidor tivesse naquele mês a mais. Então, nós fomos em cima, porque eles ficaram de nos dar, tanto que quem fez o processo, orientado pelo Tribunal de Contas, desse a César o que é de César, foi o próprio erário público, que entrou com um processo judicial contra a Previdência, porque eles tinham mandado para a Previdência a mais, e a Previdência não podia devolver como você devolve qualquer objeto. Tinha que ter um objeto jurídico para poder comprovar que eles tinham que reconhecer que tinham sido repassados a mais, para poder colocar no bolso do servidor. Então, a gente tem muitas batalhas, tem muitas coisas ainda a andar. Nós sabemos que muitos dizem que os municípios estão com rendas no RPM a menos. Agora, eu não sei, eu não quero me dispor com ninguém, mas a verdade seja dita. Eu recebo aqui todo dia, no meu WhatsApp, eu tenho a federação, como eu tenho a central, sabe? Porque nós somos PES maior, então eles mandam. E a CUT e a federação me mandam dizer que o município teve aumento de tanto aqui. O município teve aumento de tanto no RPM, no mês retrasado, teve aumento de 35%. E não pode dar 5% do servidor. Muito estranho. Você está entendendo? E nessa audiência, quais foram as categorias que participaram e as autoridades que estiveram lá dando o apoio? Pronto. As categorias, teve muitas categorias que, por sinal, agora estão me procurando, que talvez não soubessem nem a extensão de que era a essência, se bem que quando eu coloquei o edital, eu falei do que existia, né? E muitos estão vindo, só que é assim, Chico Zé, as categorias que mais nós temos dentro do sindicato são aqueles sofridos mesmo, que são o de limpeza, como é o agente... Serviços gerais, Serviços gerais, certo? A vigilância. Por exemplo,
eu não abro mão que a guarda municipal e a vigilância do município não seja feita a periculosidade, porque é quase todos. Se eu lhe disser, eu tenho 80%. Então, é uma categoria que está quase em massa. Dentro das escolas e do hospital, que também é quase massa com o sindicato, eu não abro mão desses que a insalubridade que é o enfermeiro, que tem quase todo também, o auxiliar de enfermagem e o ASG, certo? Que é o de limpeza. Serviço geral. De serviço geral, que pega no pior de todos, eles estão presentes. E nós sabemos da carência que tem desse pessoal, não ter uma vigilância, porque eu sou vigilante sanitária, e não tem um vigilante que fiscalize nem sequer os locais de alimentos no Ipu, como também nem a própria prefeitura é para ser vigiada. Porque um servidor desse é para ter máscara, é para ter touca, é para ter luva, é para ter bota e uma capa por cima daquela roupa, para ele não contaminar, sair de um ambiente contaminado, limpar aquele e entrar contaminado em outro. Então não tem essas inspeções. Isso aí, porque o nosso povo são despreparados, porque ainda não chegou a ele a evolução. Graças a Deus, está começando. Lento, mas nós temos que saber que ainda é muito lento o crescimento do servidor. E quero dizer também que a pauta também é o orçamento participativo do município, porque quando os servidores que têm cobranças de alimentos em tribunais diferenciados, que nós temos questões no Tribunal do Trabalho e questões no Tribunal do TJ, então teve funcionários que passaram para ter precatórios. E precatórios tem que estar determinado dentro do orçamento do município. E nós estamos fazendo questão também devido aos aumentos funcional, que no próximo ano a gente vai dar em cima, porque vamos botar a insalubridade, a periculosidade, e os aumentos não vai ficar por aí. Agora, o que eu quero dizer ao servidor e a quem ouvir, que achar que possa ajudar, porque você não está ajudando uma classe não, está ajudando a cidade, é que eu sou presidente, mas eu só, como sindicalista, eu não faço um crescimento, não. Porque não é minha mão em punho na frente de uma prefeitura, de um fórum, ou de qualquer lugar que seja, que eu digo que estou de greve, não. Se por acaso, nós determinássemos uma greve no município, teria que todos, quando ser designado, só 30% do hospital que não pode parar. E algumas outras coisas. Mas o restante tem como a gente parar. Mas é difícil você colocar na cabeça de pessoas que não entendem o que é os direitos e o que é os seus deveres. Viu? E uma greve é um direito assistido em Constituição. Exatamente. E nossos amigos, nossas autoridades amigas, nos deram muito apoio. Eu tive a grandiosíssima presença do doutor Edson Maia, que é o perito que veio conhecer a base. Tive o nosso advogado, doutor João Paulo Júnior, que é o jurista nosso, do sindicato. Tive o da região do Sindisaúde, esteve presente na nossa região. Tive os vereadores, que foi o Adriano Melo, que esteve apoiando a nossa reunião. Tive o apoio do doutor Alberto, tive apoio da Arlete, tive apoio do Nonato Filho. Muito bom a nossa reunião. Lamentei muito porque o Eduardo Ximenes, ele tem sempre assim procurado a mim assim para saber o que pode ajudar, como é que isso e aquilo no sindicato, e ele estava dizendo que estava com a zika, com a dengue, e que não estava bem para ir. E o vereador Ivo Souza me telefonou que tinha uma coisa nas flores, mas quando voltou já ficou com vergonha de chegar, e já muito tempo depois que a audiência pública. Tivemos a doutora Aline Cordeiro, que ela veio, deu uma aula ao servidor, que é o PCCE, que é o Plano de Carreira e Remuneração, que nós estamos perdendo, que quem colocou esta lei na Câmara foi a Tonha em 2001, que são leis obrigatórias. Lei é lei, né? E que a mensagem é essa. Até 2017 ele não estiver valendo, aquele município vai ter interceptação e multas a pagar, porque é o crescimento do servidor. Você entra no município, um ASG, só tendo
o primário. Você faz um segundo grau. Ali já é um crescimento intelectual daquele servidor. Você chega a um nível superior, você chegou o quê? Você está melhorando a qualidade daquele serviço, porque você tem uma instrução melhor. E dentro do PCCR, ele diz que a gradatividade, a escolaridade, a condição dada pelo município ou pelo servidor que ele entrou em níveis maiores, que ele tem que ser ressarcido. E o que nós não temos nada disso. Nada. Simplesmente nos papéis ficam. Eu não sei se os vereadores têm todo um amaranhado de fazer indicações, projeto e fazer isso e deixam na Câmara. E o erário, os prefeitos fazem de conta que nada é, para nada servem e não botam em prática as leis que deveriam estar. Então eu quero aqui lhe dizer, todas essas perdas, elas refletem no salário defasado, né? Defasado. Por isso daí a insatisfação do servidor público. Com certeza. Agora, nós não temos uma insatisfação muito grande porque o servidor confunde que realmente o nosso prefeito tem pago em dia. Mas pagar em dia, como diz assim, se ele é uma pessoa correta, é um direito, certo? É uma obrigação do gestor. É uma obrigação do gestor. Quem não pagava é porque eu acho que não tinha compromisso realmente com o servidor e nem com ele próprio, a dignidade de administrar. Quer dizer que mesmo que bote em dia, mas aquela é tão pouco que num servidor que já tem 8 ou 10 anos de servidor público, ele não pode estar no salário mínimo, mas no IPU. Ele já tem que estar em seus R$ 1.100 a R$ 1.200. E o pessoal já acha que 780 é muito dinheiro. Aí tira os 11% da Previdência, aí fica um pouquíssimo de dinheiro. Você está entendendo? Se viesse todo o plano de carreira, caísse dentro do contra-cheque, a insalubridade e a periculosidade, o servidor, aquilo que tirava do principal, mas tinha outras coisas à parte que cobria e mantinha ele numa classificação melhorada financeiramente. É o que nós temos que começar a abrir o olho, bater para o servidor se posicionar. Não achar que essas migalhas é o tudo, não. O homem que se contenta com pouco é porque ele é tão pequeno que ele não é suficiente para aguentar o muito que ele merece. Certeza, você está entendendo? Muito obrigado pela tua participação, pela explanação bem feita. O servidor municipal, o público municipal de Ipu agradece aí pelos esclarecimentos, querida. E nós temos que só fechar agora, além do servidor, nós temos um aclame que os servidores pedem também, porque tem atingido muito. Pedimos aos blogueiros, às rádios, a tudo, que nos faça funcionar, porque eu sei que a imprensa é um quarto poder. E nós queremos que se faça funcionar as coisas que devem funcionar, como muitas estão estagnadas no IPU. Por exemplo, nossa justiça, nós estamos totalmente com os processos mantidos há muitos e muitos dias ou anos dentro de um fórum, sem ter quem olhe, para uma ação alimento de servidores que deixaram de perceber, de receberem os seus meses de mísero salário para dar de comer a sua família. Um simples despacho. Um simples despacho nos estaria muito satisfatório e eu saberia muito bem, como todos sabemos, que aqui o nosso juiz está em 5 comarcas. Mas o que fica ruim é porque nós quem estamos sofrendo, que o titular é nosso e no IPU nós estamos sem ter a proteção. Exatamente nos processos, no que a gente merece, no que a gente também é um direito do servidor. Eu quero agradecer a você e todos que estiverem ouvindo esse aclame, se preparem, que amanhã não é a Ivna presidente. Eu posso ser até depois da manhã, porque vai ter que ter outro mandato no meio, mas eu posso também estar no tripé, eu posso estar também na diretoria e posso também contribuir como servidora pública para quem for o próximo presidente do sindicato, para que mude essas ideias, esse pensamento retrógrado do servidor público. As pessoas irão passar, as instituições irão ficar. Exatamente. E o que eu quero fazer só vai ser lembrado meu nome do pequeno que eu fiz, porque o que eu estou fazendo é o mínimo. E quero que outro chegue e faça bem mais, mas outro que chegar também não faz só faz se todos abraçarem a causa.